A atmosfera de filmes de zumbi é algo que chama atenção. Por que que isso acontece? A gente gosta de violência gráfica, do caos e da morte? Algumas pessoas até que sim, mas eu acredito que a maioria se encanta com esses filmes por causa da liberdade e autonomia. Isso pode até parecer contraditório, mas é justamente nesses filmes que a gente encontra uma liberdade à la Na Natureza Selvagem. O momento em que o protagonista percebe que a ordem mundial não mais existe e começa a andar por conta própria, em que pode se desrespeitar a ordem do dia a dia. A ideia de poder pegar o que quiser no mercado, andar livremente pela rodovia e entrar em qualquer casa. Uma autonomia que não existe no mundo real. Tudo isso é muito chamativo. E esse é o principal ponto que nos chama a atenção. Em Um Extermínio, o filme que inicialmente se chamava 28 Dias Depois, era uma tradução literal ao original, mas depois eles mudaram para esse título genérico, não sei porquê. Foi dirigido por Danny Boyle e ele fez Transporte em 127 horas, fez também A Praia e o último Yesterday. Tudo isso mostra que abordar a liberdade, quase sempre mostrando o lado negativo também, é um tema comum de seus filmes. E em O Extermínio não é diferente. O que temos aqui é a história de Jim, personagem interpretado por Cillian Murphy, que acorda no hospital após um acidente. Assim que ele se levanta, ele descobre que algo está realmente errado. E esse início pode até te lembrar outra coisa, porque é realmente igual. Ele anda pelo hospital vazio, bebe um refrigerante de graça, e nas ruas o silêncio é igual. As ruas de Londres estão vazias. E quando ele passa na ponte de Westminster com o Big Ben de fundo, você pode até imaginar que é uma tela verde, um chroma key de fundo. Mas não, a gravação foi realmente feita lá. Eles fecharam a ponte por 20 minutos e esse era o tempo que tinham. Enquanto o engarrafamento ia se formando nas extremidades, eles tinham que preparar o cenário, posicionar o ator e rodar. Take único. Mas valeu a pena porque o resultado é fantástico e você pode até pensar: por que que esse filme não está em Full HD? Por acaso é a cópia que eu usei para mostrar no vídeo ou algo assim? A resposta é que não, o filme é assim, eles gravaram com uma filmadora simples. Pode parecer meio louco essa decisão, mas logo vai fazer sentido. E o filme estende essa sequência. O som ambiente e ele descobrindo a proporção do problema. Logo ele se encontra com outros sobreviventes e eles começam a andar juntos. E assim ele explora muito bem a ambientação. As longas caminhadas pelas ruas de Londres e a sequência da viagem. Essa sequência que eu acredito ser o ponto alto do filme. Ela se dá ao som de Ave Maria. As compras, uma felicidade, o cartão de crédito que fica para trás. O acampamento no belo cenário das ruínas de Waverley Abbey, no Reino Unido. E agora os cavalos galopam livremente. O filme realmente dedica bastante tempo para representar a liberdade até nos pequenos detalhes. Sobre a câmera de baixa qualidade, na última sequência do filme, ela é abandonada. Depois que o problema é resolvido, e lembrando que não se trata dos zumbis, tá? Mas sim dos humanos que estavam atrás das garotas. Assim que eles resolvem esse problema, a tranquilidade vem e com ela o Full HD. A tranquilidade é transmitida através desse recurso de imagem que é bom ressaltar, foi a primeira e última vez usado. E essa independência que esse tipo de filme cria, querendo ou não, é algo totalmente infantil. Toda criança e adolescente quer uma independência e muitas das vezes encontram essa fantasia no apocalipse zumbi. Eu mesmo não escapei disso desde criança, desde o primeiro filme que assisti sobre, me veio o encanto. Sempre imaginava o que eu faria se eu estivesse na pele do personagem, quais seriam as pessoas que eu ia querer no meu grupo. Todas as idas nas locadoras eram em busca de filmes assim. E nessa brincadeira aí assisti pérolas, ótimos filmes como A Noite dos Mortos-Vivos e como esse que eu acabei de citar. Outros nem tanto, como O Vale da Morte. Na capa pode até estar escrito isso aí, mas não se engane, é muito ruim, tá? Não desceu nem para uma criança entusiasmada. Fora isso, teve filmes que eu assisti que eu acredito que foi só eu, o diretor, que assistiu na Terra. Um bom exemplo é esse Banquete dos Zumbis, um filme irlandês de 2004. Ele tem uma boa trilha sonora, o tema é interessante, mas é muito galhofa. A fotografia é essa porcaria aí, as atuações então nem se fala. Mas para ser sincero, existe um apego emocional, uma nostalgia envolvido que me faz gostar um pouco dele. Por mais que seja um galhofa, um filme C desses, a tal da liberdade e independência existe aqui também. A gente vê a protagonista explorando as casas alheias, caminhando pela Irlanda abandonada. Mas é claro, quando não se tem orçamento e pouca influência para conseguir fechar uma rua,
é melhor adaptar o roteiro para um lugar mais fácil de simular a solidão. Nesse caso, uma zona rural. Isso é via de regra, tá? Filme de baixo orçamento sempre se passa em zona rural, é incrível. Mas quando se tem orçamento, mas não força de vontade, as ruas vazias são criadas através de efeito especial. O problema desses efeitos é que eles envelhecem com o tempo e o clima se perde. Mas todas as cenas de lugares abandonados têm a mesma intenção: reforçar a ideia que não existe mais ordem no mundo. Em Um Lugar Silencioso, o filme abre com um supermercado, os personagens estão fazendo compra. Em The Walking Dead, ele invade um posto policial, se arma, se aposta de um cavalo e atravessa a cidade livremente. Em Dawn of the Dead, um shopping center inteiro é a casa dos protagonistas. Na série O Último Homem da Terra, ele tem a liberdade de escolher onde morar e colecionar tudo o que gosta, de arte a fósseis. A mesma coisa acontece com Zumbilândia, A Terra Tranquila, de 85, os exemplos são eternos. Mas você pode até protestar, alguns dos filmes aqui não são de zumbi. Mas o meu ponto aqui é que a proposta é a mesma. Nós não vemos em outro subgênero do terror a ideia de se livrar da sociedade. Normalmente, em outros do terror, temos a ideia do confinamento como base para criar conflito. Seja uma floresta onde os personagens não conseguem achar saída, seja um casarão, ou então uma perseguição sobrenatural. Já no caso do apocalipse zumbi, estar livre é importante. E quando a gente pensa que no mundo real temos que nos preocupar com trabalho, responsabilidade, rotina, inclusão digital, política e mais uma série de coisas, trocar tudo isso para um apocalipse não parece tão ruim. Então é por essa razão que a gente se interessa tanto por essa utopia. Tudo o que a gente quer é se desprender dos horários. É acordar um dia e saber que não é necessário pagar aquela conta ou contar as moedas para ir no mercado.